vocês ouvirão nosso Yanderecó. Yandé quer dizer nosso, Erecó, bem viver. Como é que nós vivemos? Ou melhor, como é que nasce uma aldeia? Como tudo começa? Bem, não adianta o governo, com suas teorias, dizer: tira os indígenas dali, daquela aldeia que está no centro urbano, a fazenda, não sei o quê, passa eles para lá, lá tem um lago, tem florestas, vão ser mais felizes ali, escolhendo o lugar da nossa felicidade. Ou seja, no conceito do não indígena, aquele local seria interessante, bonito, mas na nossa espiritualidade, raramente isso daria certo. Por quê? Uma aldeia nasce assim. Primeiramente, depois de vivermos muito tempo num local, fazendo a chamada coivara, que seria o plantio e renovo da terra depois da queimada, nasce as folhinhas chamadas ubumara, que é nome de mulher também, que quer dizer renascido das cinzas, aquelas folhinhas. Uma vez no ano, 2, 3, 4 anos depois, aquele local, Deus não quer mais que vivemos ali. A aldeia precisa se mudar, até por uma questão de higiene. As necessidades fisiológicas sendo feitas muito tempo, muitas vezes, muitos anos, todos os dias no mesmo lugar, a terra precisa de um tempo para se recompor, para descansar. Chegou o momento de mudar. Por isso que nós, indígenas tupi-guaranis, o tronco tupi-guarani, por alguns somos tidos como vagabundos, porque somos nômades, enquanto os indígenas de etnias como Ticuna são agricultores, sempre estiveram ali, trabalham a terra, vivem ali, porque tem outro padrão de vida. Mas vamos falar do nosso padrão tupi-guarani, sendo então o mais conhecido do tronco de todos os povos daqui do Brasil. Chegou o momento de sair daquele local. Nosso ano começa em setembro. Quando aparece os 7 estrelas, 2 estrelas mais 5 aqui, é o momento em que a piracema sai do mar, entra nos rios. Hora de mudar de casa. Os indígenas abandonam as aldeias, não queimam, saem dali e vamos buscar um outro lugar onde o pajé vai na frente esperando de Deus uma orientação, que é normal que você vê na floresta alguns locais que não tem vegetação, careca, vazios. Esses locais Deus já não fez nascer árvores adultas, porque gostaria que ali nascesse uma aldeia. Aí tudo começa assim. Achando essa clareira, o pajé vai procurar nas imediações se existe a taipa, que é esse barro que o João de Barro usa para fazer sua casa, para que seja construído primeiro o opu, que seria a casa de sabedoria, ou a taba, arandu, que seria a casa de sabedoria, ou orereco arandu, lugar do nosso saber. Essa oca mãe, é em volta dela que serão colocadas ocas das famílias. E é bastante complexo a escolha desse local. Após o pajé sentir de Deus que deve ser ali, porque tem taipas, existe um trabalho que é feito usando uma madeira chamada pupuguá. É um pauzinho sagrado de madeira buraçu, pau-brasil, uma madeira dura, ou a madeira que é usada para fazer dormentes de trem, né? Pau-ferro, aonde ele vai primeiro orientar-se pelo sol. Já aprendemos em capítulos anteriores que índio não adora sol, não adora a lua, não adora estrelas, adora quem criou o sol, quem criou a lua. Mas tem que se respeitar o local onde o sol nasce. E ali então o pajé enfia no chão essa madeira e vai fazendo um grande círculo onde será feito o tecoá, o opu, a casa de reza. Não pode fechar, não tem porta. Ela fica aberta em direção aonde nasce o sol. Você vai observar em todos os documentários com atenção que você não verá nunca os indígenas dançando no sentido horário. Nós só podemos dançar no sentido anti-horário, que é o sentido que a Terra gira. Também não me pergunte como é que os nossos ancestrais
descobriram que a Terra gira no sentido anti-horário. Se a Terra gira no sentido anti-horário, é óbvio que as correntes de vento, 80% do ano, virão em sentido contrário. Assim, preste bem atenção nesta figura que nós preparamos para você, só que no programa Cultura Indígena Sustentabilidade, e você verá como nasce uma aldeia. Encontrado o local rico em taipa, que é o barro argiloso, como podemos ver aqui, aqui estaria a posição onde nascia o sol, onde nasce o sol, que nós chamamos de Quaraim. Então a luz do sol estaria entrando nesse lado, e aqui está então o Opu, que seria a casa de sabedoria, também conhecido casa da espiritualidade, casa de troca de saberes, ou casa de reza também, onde se reúne diariamente para as atividades espirituais, culturais, sociais e reuniões em geral. Aqui estaria então, não dá para se ver, a entrada. Observa que não pode ter janelas. Observe que se a Terra gira no sentido anti-horário, o vento então, 90% do ano, vem no sentido contrário, fazendo com que nessa posição, que quer dizer vento, vindo nesse sentido, o pajé determina que aqui seria a trilha chamada Jaguatá-Atu, que é a trilha de caça. Por quê? Os indígenas, jovens caçadores, abrem então uma trilha no meio da mata, porque o vento vindo nesse sentido, o índio tem que caçar sempre contra o vento, para que a caça não sinta o cheiro dele primeiro, senão não consegue trazer alimento de caça para a aldeia. De igual forma, como muitos são, do lado de cá, seria a trilha chamado Uirapé, que quer dizer água, trilha do rio, trilha da água, ou seja, trilha das mulheres, porque a mulher, como ela menstrua, tem as crianças para limpar suas necessidades diárias, dar banho, então aqui seria a trilha das mulheres que vai dar para um rio. Então observe que tudo isso depende da orientação primeiro do sol. Trilha da caça, contra o vento, trilha das mulheres, e aqui na parte de trás seria o Uirupá, ou a trilha de Tapé, Tchequaruché, Cocoxixi. Uma vez que o vento vem nesse sentido, a trilha de cemitérios, ou mesmo a trilha das necessidades diárias, ocuparia uma parte de trás da floresta. Uma vez o vento vindo na maior parte do ano nesse sentido, o mau cheiro é levado para lá, mantendo a aldeia sempre com a higiene 100% preservada. Por quê? Qualquer indício de sujeira nessa região e atraindo a mosca varejeira, aquela verdinha, ela mordendo um adulto ou uma criança pode provocar diarreia, febre, vômitos e levar até a morte. E em volta do Opu serão construídas então as ocas, que seriam as casas das famílias. E em volta dessas ocas colocaríamos a chamada ceva, ou seja, plantas e alimentos para atrair os animais mais próximo possível, para quando tivermos que caçar, o índio não ter que ir tão longe, né? Então, o índio fala muito baixinho, para não espantar a caça. Dessa forma, aqui nós temos a chamada indústria da vida, Yanderecó, nosso bem viver, nossa vivenda, anos com saúde, mantendo equilíbrio com a natureza. Índio não tem geladeira, não tem freezer, ou seja, até os peixes são pegos numa quantidade que abasteça só o dia. Qualquer alimento extraído é para ser consumido da natureza no dia. E até as árvores frutíferas que são colocadas em volta, Deus faz nascer na época que o organismo precisa daquelas vitaminas. Ou seja, a goiaba nasce só na época que Deus sabe que o teu organismo precisa das vitaminas da goiaba. Assim também o abacaxi, mais ácido. Os peixes têm a sua época, que nós vivemos do peixe, não pegamos peixe em desova. Sempre na época dos peixes, porque seu organismo precisa de cálcio. Por isso que o índio mantém sua alimentação saudável no Yanderecó, retirando os alimentos sempre no sazão, ou seja, no tempo certo de maturação. Agora vamos ver uma curiosidade.
Esses cemitérios, nem sempre os mortos são enterrados da forma que o branco faz. Algumas etnias praticam a cremação e o pó é jogado nas cinzas, nos rios. Por isso que nós criticamos a ação do governo quando acredita que os antropólogos seriam os mais indicados para encontrar igaçaba ou potes funerários ou encontrar ossadas para garantir que houve realmente indígena naquele local. Óbvio que os índios que fazem a cremação, você não vai encontrar ali nenhum cemitério indígena. Bem, agora, para conhecer o que é um igaçaba, vamos até o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na minha sala de cultura indígena, onde você então terá melhor explicação. Temos aqui uma urna funerária, que na nossa cultura tupi-guarani nós chamamos de igaçaba. Estamos no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na nossa sala da cultura indígena, um projeto que eu participei juntamente com o museólogo Juruabe. Essa peça, a urna funerária, como o nome já por si só informa, o falecido morto ficaria na posição fetal, na posição que nasceu, com os braços cruzados. Como na nossa cultura não tem posse, nem para filho dizemos meu filho, dizemos tchera'an. Ra'an quer dizer pedaço, tche é eu, um pedaço de mim, um pedaço de eu. Ou seja, despojado de qualquer riqueza, porque ser rico na cultura indígena não é você ter tudo, é você não sentir falta de nada. Se você tem o rio preservado, a floresta preservada, a mandioca e o milho para comer, você é rico. Porque a terra não vai te dar nada. A terra não é sua. Na nossa cultura, a terra é sua mãe. Ou seja, você é parte da terra. Durante a sua vida, ela vai te emprestar água, cálcios, sais minerais, ferro, alumínio, para que seu corpo tenha vida e consistência. Mas quando chegar o momento do igaçaba, da sua morte, a terra vai tomar tudo. Não deixará você levar nada, e seu fim vai ser despojado de qualquer riqueza, em posição fetal, apenas talvez com seu adereço, um colar, e colocado então numa urna funerária feita de barro, porque do barro você veio e ao barro você voltará. Esses artistas do Urupá, do funeral, do defunto, da morte, Urupá, na nossa língua tupi-guarani, eram excelentes ceramistas, que além de fazer urnas funerárias, também faziam potes menores para guardar óleo, sementes, remédios, que seriam hoje as garrafadas, né? Mel, sal, tirado do aguapé, aquele cabelo preto, secava, jogava no fogo, sal puro, guardado aqui para o sal indígena. E um sal que deveria ser reconhecido pela ciência e colocado no mercado, porque ele não altera a pressão arterial. Você pode comer 2 quilos do sal indígena que não faz mal. E também vasos maiores, também feitos de cerâmica. Um trabalho espetacular dos nossos povos indígenas do Brasil. Cultura indígena brasileira.